Fala, turma, aqui Fernando Pereira, diretor de M&A da Aldas. Hoje estamos aqui com o nosso convidado Alan Costa, co-CEO da ISH Tecnologia. Eu preciso da minha colinha aqui para descrever a formação acadêmica do Alan, porque tem bastante coisa aqui, né? O Alan tem um programa de gestão avançada lá em Harvard, mestrado em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, Master Science em Tecnologia de Informação e Gestão pela Universidade de Lancaster e MBA aqui pelo IBMEC, entre outros cursos no INSEAD, na Universidade Católica de Milão, né? Acho que para a gente esquentar, seria interessante você contar um pouco sua trajetória profissional, né? Como que você chegou na ISH? Eu sei que você é um cara multifacetado, tem 300 atividades aí em paralelo, empreendedor, palestrante. Acho que é interessante contar para a gente um pouco quem que é o Alan. Legal, né? legal. Se currículo acadêmico ganhasse o jogo, eu estava feito, né? Pena que não ganha. Ajuda. Mas tem uma razão muito concreta para isso, né? Eu, começando pelo começo, eu nasci no Rio, eu sou carioca, morei lá até os 9 anos. Depois cresci em Jacarezinho, que é uma cidade pequena no interior do Paraná. E essa passagem de Jacarezinho, que foi a fase ali de formação de caráter e tal, é uma fase interessante porque ela me moldou em vários aspectos. Isso teve várias consequências, como por exemplo a questão acadêmica. Né? Eu cresci em Jacarezinho numa casa de 38 metros quadrados, chão de cimento batido, sem telhado, só tinha laje, cidade minúscula. Cidade pequenininha, eu morava na última rua asfaltada, dali para baixo já não tinha mais asfalto. E era um tempo difícil. E eu me lembro do meu pai sempre me dizendo que o único jeito que eu tinha de melhorar de vida era estudando. E aí, por isso, eu levei isso a sério, né? Foi buscar sempre estar em movimento, né? E tem uma segunda razão pela qual eu estudei tanto, mas essa eu vou deixar para falar um pouco mais à frente, que tem a ver com a questão de perfil e você se conhecer e se colocar em situações que de alguma maneira te mobilizem para minimizar as suas limitações. Mas enfim, minha carreira, eu me formei em computação, lá se vão 30 anos, né? E fiz uma carreira muito longa. A primeira fase da minha carreira foi uma carreira corporativa clássica. Eu entrei no Sebrae do Paraná, que todo mundo conhece. Sim. Entrei programador de computador e saí de lá 20 anos depois diretor superintendente. Eu fui 7 anos diretor superintendente da instituição e quando fiz 40 anos, 20 anos de Sebrae, 7 anos como diretor superintendente, pedi demissão porque achava que era hora de pedir demissão, senão eu ia começar a pensar em aposentadoria ali, né? Sim. Aquela coisa, o que tinha de errado? Nada de errado, estava tudo muito bem, o Sebrae é uma bela instituição, eu tinha um bom salário, secretária, carro com motorista, tudo que está no pacote. E aí eu comecei a achar que aos 40 anos estava muito cedo para eu entrar num ritmo daquele. Eu peço demissão e aí resolvo que vou trabalhar numa empresa do setor financeiro, uma empresa de cartões, que ficava no interior do Paraná, uma empresa pequena, mas fui ser diretor-presidente dessa empresa. E o curioso é que, a primeira vez eu demorei 20 anos para pedir demissão, na segunda vez eu demorei 40 dias para pedir demissão. 40 dias depois eu pedi para sair, porque eu percebi muito rapidamente que a minha necessidade de mudança não estava atendida, porque na verdade eu não mudei grande coisa. Eu saí de uma empresa A, fui para uma empresa B, mas a coisa continua igual. Eu continuei sendo executivo, tendo que fazer as mesmas funções e resolvi que ia ser empreendedor. Aí eu volto para Curitiba, essa empresa era fora de Curitiba, eu morava em Curitiba na época, e resolvo que vou empreender. Aí montei alguns negócios, montei uma produtora de vídeo, montei uma empresa de palestrante, e decidi que eu ia ser palestrante também, até porque eu, como diretor do Sebrae, contratava muito palestrante, olhava para esse mercado e falava, ih, rapaz, tem muito cara aí que... E o próprio Sebrae deve ter sido uma escola de sem empreendedorismo, sem né? dúvida. E aí eu falei, cara, eu vou tentar passar essa minha experiência. Mais ou menos nessa mesma época, eu montei um negócio que existe até hoje em sociedade com o Ricardo Amorim, que todo mundo que está nos assistindo deve conhecer, que é o AAA, que na época era uma plataforma de conteúdo sobre inovação, hoje é uma boutique de consultoria, educação e inovação. O negócio de plataforma também, o mercado aprendeu que é enxugar gelo, né? Porque de um ponto para frente você começa a botar mais assinante para repor os que estão saindo. Então a gente abortou a plataforma e continua sendo uma boutique de inovação, de consultoria e educação. E o negócio de palestra deu muito certo. Eu, 4 anos depois, comecei a fazer palestra. Eu cheguei ao final de um ano, isso foi em 2018, com 119 palestras realizadas no ano. Então você faz a conta... Não parava em casa, provavelmente. Parava em casa. Eu morava vivia no avião. Exatamente. Falei, cara, isso legal, cuidado com o que você deseja que vira realidade, mas não é bem o que eu gostaria de fazer. E eu também aprendi uma coisa, que você só aprende quando vai para o outro lado do balcão, né? Quando começa essa coisa de empreender, que eu estava construindo um negócio que não tinha valor nenhum na prática. Né? Se eu quisesse depois vender a Alan Costa Palestra Consultoria, ela não valia nada, porque a empresa era eu. É você.
Bom, nesse período também eu começo a investir em startups, montei um grupo de investidores anjo em Curitiba chamado Curitiba Angels, faço parte do Harvard Angels, tem aí algumas startups investidas. E aí eu resolvo voltar para o mercado corporativo, vou ser presidente da Celepar, que é a companhia de tecnologia lá do estado, mas acabo ficando lá pouco tempo. Eu fico 9 meses, a gente lidera lá um processo de reconstrução, inclusive de branding, que estava precisando de uma reformatação, de planejamento da empresa, uma orientação a uma postura mais moderna, mais tecnologia e menos sistemas. E aí eu fui convidado pelo Rodrigo Dessoni, que é o fundador da SH, meu amigo de mais de 30 anos, para ir para a SH, lá em 2019, para criar uma área de inovação, porque a gente entendia, o Rodrigo entendia naquela época, o Rodrigo e o sócio, que a gente devia começar a desenvolver produto de cibersegurança made in Brasil. E eu fui para lá com essa 5 anos missão. atrás, né? Não faz quase nem 5 anos atrás, tanto exatamente. tempo, né? 4 anos e meio atrás. Aí nós criamos essa área de inovação, que hoje virou o Safe Labs, que provavelmente vai passar por um spin-off esse ano. Depois eu virei diretor de operações e agora, na virada do ano, a gente fez esse movimento de governança lá. O Rodrigo, que é o fundador, passa para o conselho e eu assumo como co-CEO. Eu ia tocar nesse ponto aqui, né? Porque isso é o que toda empresa familiar deveria se planejar para fazer, né? Um processo organizado sucessório, né? Mas, na prática, as empresas médias brasileiras, elas não têm muito essa preocupação e acaba, no final, sendo muito uma solução de improviso, né? Quando você tem algum problema real, né? E no caso da ESH, essa história é bastante interessante, né? Porque ela é uma empresa, né, era uma empresa de dono, fundada por pessoas físicas, né, até então sem investidores institucionais, e ali sozinhos, né, os sócios decidiram fazer esse movimento de governança corporativa, né, que eu tive a oportunidade de acompanhar. Então você tem lá uma empresa que hoje é uma empresa que tem um conselho de administração, né, e que curiosamente, né, o Rodrigo, que é o fundador e um dos principais acionistas, ele deixou a posição, né, de CEO para outros diretores que estavam dentro da casa. Exatamente. Né? Esse processo, você estando lá dentro, né, o que assim, é muito difícil as pessoas fazerem, né? Sem dúvida. Por que na ESH isso deu certo? Quem que puxou essa bandeira? Ou foi por uma necessidade? O que motivou isso dar certo? Né? Eu acho que foi uma junção das duas coisas, Fernando. A gente, em 2021, colocou a companhia em rota de IPO. E estávamos ali fazendo roadshow e fundos engajados, etc. Só que aí a janela fechou. E quando nós fizemos esse movimento, isso trouxe muitos aprendizados para a companhia. Né? Um deles foi a necessidade de buscar essa movimentação na direção de mostrar que a companhia não dependia dos fundadores. De uma pessoa. Né? E, ao mesmo tempo, uma visão do Rodrigo de que ele tem prazo de validade, que é uma coisa que a maioria dos fundadores... Todos temos, né? Mas exatamente. A maioria dos fundadores acha que não. Então ele entendeu também que devia começar esse movimento e no nosso caso foi um movimento interessante pelo seguinte, né? Nós implementamos uma estrutura de co-CEOs, que é uma coisa que não é tão comum, tem muitas empresas que usam isso, mas não é hábito no mercado. E por que nós escolhemos esse caminho? Né? Porque, em primeiro lugar, a gente juntou na gestão da companhia a experiência de um cofundador praticamente, porque o Armstrong está na companhia desde o começo, então uma pessoa que tinha os 27 anos de experiência da companhia, o que é uma coisa excelente por um lado, porque é uma pessoa que conhece todos os processos, toda a evolução, mas ao mesmo tempo tem um lado que necessita de melhoria, que é o fato de que se conhece muito pouco de outras referências, de outras formas de fazer o que se faz. E juntou isso com um executivo de mercado. Eu estou há 4 anos e meio na ESH, mas os meus 25 anos de carreira pregressos foram no mercado. Então eu trago esse frescor, essa visão complementar àquele conhecimento do business que o Armstrong tem. E além disso, quando você pega a literatura, né, o que precisa para funcionar uma estrutura de co-CEOs? Precisa de complementariedade entre os dois perfis. Eu te perguntar na prática como que vocês trabalham, né, no dia a dia. E aí a gente tem essa complementariedade muito presente. A Armstrong é um cara que vem de vendas, então é aquele profissional agressivo, arrojado. Eu venho de uma área mais de gestão e inovação, então eu procuro ter uma visão mais holística, mais focada em causa e consequência, uma visão mais ponderada. A Armstrong é um cara
do microgerenciamento e do detalhe. Eu sou um cara do macrogerenciamento e da visão do todo. Então, essas características acabam funcionando muito bem. A gente estruturou a companhia de uma maneira em que, na prática, na operação, não mudou muita coisa, porque o Armstrong respondia pela vice-presidência de vendas e todas as áreas que eram ligadas ao Armstrong continuam ligadas a ele, embora tenhamos a estrutura de CEOs. E a mesma coisa do meu lado. As áreas que eram ligadas à minha operação continuam ligadas a mim. O único C-level da companhia que tem 2 chefes efetivamente é o CFO. Então a área de finanças está ligada aos 2. E o que muda fundamentalmente é que as decisões importantes são tomadas de maneira colegiada, né? Então isso também tem um lado positivo, que é reduzir a solidão do poder, né? O poder é um negócio desgracento, difícil, né? Pô, você está lá sozinho e tem solitário, que tomar uma decisão. Exatamente. Solitário. Então isso é bacana porque nos dá a possibilidade de compartilhar entre nós. E aí nós fizemos também um guia de como funcionar esse negócio. E lá nessa espécie de manual de funcionamento tem lá o seguinte, em situações em que eu e o Armstrong divergimos e não conseguimos chegar a consenso, tem um voto de Minerva, que é do presidente do conselho. Sim, aí você tem um conselho. Exatamente, que resolve qualquer tipo de dificuldade de se atingir consenso. Faz um quarto que nós estamos operando assim, eu vou ser muito sincero, está funcionando muito melhor do que eu achava que ia funcionar. Legal. Eu tinha um certo receio, como é que vai ser e tal, né? Aquela coisa, você põe 2 profissionais que têm personalidade forte, que têm um perfil de liderança, pô, você tem uma tendência de ter conflito, mas até aqui, tudo bem, nós estamos em lua de mel ainda, né? 3 meses é pouco tempo, mas até aqui está funcionando bastante. Tem que aumentar bem. O salário do CFO só, né? Bacana. A gente falou aqui um pouco sobre você, conta para o pessoal que está nos ouvindo sobre a ESH, o que faz, né? Bacana. A ESH é uma empresa que tem já 28 anos, né? Começou lá atrás com o Rodrigo, que na época montou uma integradora, né? Basicamente a ESH nasceu como integradora, compra tecnologia, agrega algum valor a algum serviço e vende isso. Ao longo do tempo esse modelo foi mudando, a companhia foi agregando uma ideia de vender serviço, aí se tornou uma companhia de serviço predominantemente. Quando cibersegurança começa a ser algo relevante, ainda lá na época dos firewalls e dos antivírus, que era o que existia, mas a ESH na época implantava firewalls Alta Vista e Checkpoint, foram os primeiros players do mercado. E aí isso foi evoluindo, a ESH de 10 anos para cá se torna praticamente um pure player de cibersegurança. E hoje a gente gosta de dizer que a ESH é um MSSP, que é a linguagem que o mercado usa, né? Um Managed Security Service Provider, serviços evidentemente de cibersegurança. E a gente faz isso baseado numa plataforma que a gente chama de ESH Vision, que a gente criou. É uma plataforma cujo principal objetivo é simplificar a contratação e a gestão da infraestrutura de cibersegurança. A cibersegurança mudou muito nos últimos anos, né? A gente saiu de uma época em que, como eu disse, a gente tinha antivírus, firewall. E agora a gente tem 150 produtos diferentes com 150 finalidades diferentes. Uma empresa, para estar protegida, tem que ter de 20 a 30 soluções dessas. Então isso trouxe muita complexidade para o gestor de tecnologia, para o CISO, para o CTO, para o CIO. Então, o Vision ele simplifica esse processo porque ele é uma plataforma que integra debaixo dessa plataforma todas as soluções que o cliente precisa, independente se elas são legadas ou se elas são novas soluções sendo agregadas. E do lado de cima da plataforma tem um dashboard de gestão que facilita a vida do gestor ao colocar na mão dele aquilo que ele precisa saber. Porque cibersegurança também passou por uma outra transformação que foi a seguinte. Profissional de tecnologia, historicamente, é muito afeito a bandeiras, né? Sim. Eu gosto de Linux, eu gosto de Windows, eu gosto do fabricante A, eu gosto do fabricante B. O que a gente percebe é que o cara hoje não está nem aí com o que ele tem lá embaixo. O que ele quer é ter certeza que sexta-feira ele vai para casa às 18 e quando ele voltar segunda às 9 vai estar tudo no lugar que ele deixou. Então, isso dá a ele essa possibilidade de gerenciar isso a qualquer tempo, que tipo de ameaça, que tipo de incidente pode ter acontecido, como é que isso foi remediado e melhor. Cibersegurança é um setor ingrato, porque você tem que convencer o cliente a investir um caminhão de dinheiro para literalmente não ver nada acontecer. Não acontecer nada, né? E no Brasil, que é um país que vem se desenvolvendo, né, mais recentemente nesse assunto, é um grande desafio, imagino, né? Vender as dezenas de soluções, né, de cibersegurança, porque é difícil entender, né, para que serve cada uma. E no Brasil você não tem CISOs, você não tem 2 gerações de CISOs, né? Você tem a primeira geração que está chegando agora, de CISOs, né? E eu acho que essa sacada da ESH
de traduzir, né, a sopa de letrinhas de todas as tecnologias que existem dos vendors, né, que são praticamente todos dos Estados Unidos ou da Europa, numa linguagem de produto, né? Olha, isso daqui não se preocupe se é do fornecedor A, B ou C, mas isso daqui resolve esse seu problema. Me cobre, né, o SLA, que é o que te interessa. De vender o resultado, né? E não a sopa de letrinhas. Eu acho que facilitou o comprador, né, que é o Security Officer, o CISO, a entender e conseguir comprar, né? Porque eu tive a oportunidade de passar um pouco por esse setor e uma grande dificuldade é que tinha a necessidade, né? As empresas estão sendo atacadas, o CISO ou quem seja dentro da empresa queria comprar, tinha orçamento, mas muitas vezes não sabia o que comprar. Não sabia nem o que comprar, ou comprava errado, né? E investimentos altíssimos, né? Acho que a ESH quebrou um pouco esse paradigma, e o né? CISO muitas vezes caía numa armadilha que era inconsciente, que ele comprava uma determinada tecnologia, que é um pedaço daquilo que ele precisa, investia significativamente naquilo e vendia para o conselho muitas vezes a ideia, não, agora nós estamos protegidos, mas ele estava com um pedaço protegido, tinha um monte de coisa aqui que não estava protegido. Aí, e é simples você ver a consequência disso. A gente passou o ano passado e o ano retrasado vendo toda semana uma notícia de invasão em grande empresa. Não é razoável você imaginar que grandes empresas não têm estruturas de cibersegurança. Acontece que a complexidade disso é tamanha que muitas vezes escapa da visibilidade do próprio CISO, que, como você disse, é um profissional que está aprendendo a jogar enquanto joga, né? Então a gente também procurou trazer uma simplificação maior para esse processo, para que o cliente possa entender a evolução dele no nível de maturidade. Ele precisa ter consciência disso pelos dois lados, né? Tanto por ele quanto por nós que somos prestadores de serviço, porque ele não pode acreditar que agora contratei a ESH, estou seguro para o resto da vida. Calma, vamos analisar aqui o que você contratou. Não, você contratou esse pedaço, agora você tem todos esses passos para evoluir na sua jornada. É aquela história, o combinado nunca é caro. Então o importante é que esse conhecimento seja de domínio de todos. Sim, não. A gente falando aqui de ataques, né, uma curiosidade aqui, um parênteses, né? Eu li, alguém me mandou que o acidente ali do navio cargueiro lá na ponte, que foi um ataque. Teoria da conspiração, ou você não faz ideia? Nada nesse sentido. O que eu vi, eu recebi uma notícia de um... Ontem foi que a pane no aeroporto de Congonhas semana passada foi um ataque também. Não vi comprovação, mas sinalizam aí que foi um grupo de hackers que sinalizaram que iriam atacar a infraestrutura no Brasil e que teriam atacado Congonhas. Isso é especulação, eu vi isso circulando, mas é muito difícil você ter certeza, a não ser que quem está envolvido no acidente reconheça. Confirme, né? Que inclusive empresas de capital aberto hoje, né, tem uma série de regras que hoje obrigam as empresas a soltarem, né, um fato relevante, inclusive dimensionando o custo, o dano que aquilo gerou, né, para a companhia, que vai gerar, acho que um capítulo novo, né? Sem porque dúvida. Até hoje inúmeras empresas, né, foram atacadas e no passado você não sabia de todos os casos, né, nem se foram atacadas ou não e a consequência daquilo, né? Você não era obrigado a declarar isso, né? O que de certa forma traz uma transparência, né, para o investidor, que é bacana. E ajuda o mercado da ESH e de todas as empresas de cybersecurity, né? Porque esse mercado ele é fantástico em termos de crescimento, né? Porque a violência, né? O crime, ele só aumenta, né? E na cibersegurança, o criminoso tem uma vantagem, né? De se expor menos, sem dúvida, né? E é mais difícil, né? Você pegar o criminoso. Então tem uma migração do crime. E é muito, né, mais lucrativo, né, Fernando? Muito mais. Né? Nós temos um podcast lá na SH, que é o Safe Talks. Aliás, fica desde já o convite para a gente fazer, inverter os papéis e você ir lá com a gente. E eu entrevistei, eu sou o âncora lá do podcast, eu entrevistei um delegado da Polícia de Crimes Cibernéticos aqui, da Polícia Civil de São Paulo. E ele trouxe exemplos fantásticos. Ele explicou por A mais B. Veja só, um criminoso, para ir no semáforo roubar você, ele precisa alugar uma arma, ele não tem dinheiro para comprar, então ele tem que alugar uma arma, ele precisa de um parceiro que tem uma moto, e ele precisa botar gasolina na moto, ele vai passar o dia roubando no semáforo. Se tudo der certo e ele não for pego, ele vai faturar uns 2, 3 mil reais, ele vai ter que pagar todos os custos envolvidos na transação, ele vai ficar com uns 1.500.
Um menino no quarto dele com um telefone celular consegue disparar milhares de e-mails com phishing e cada um que cai naquele phishing ele tira 500, 1.000, 1.500, 2.000. Então é difícil você concorrer com essa situação. Por isso que o crime está migrando tão velozmente para o meio digital. Né? Exatamente. E quem lê um pouco sobre isso, né, e está ao redor desse mercado, está vendo isso, né? Toda semana tem N ataques às empresas, né? E eu acho que o que... É triste, né? Porque é um crime, né? É bom para as empresas que prestam esse tipo de serviço, gera demanda, mas é um crime e o que é interessante que gera muito essa modalidade é uma certa sensação de anonimato, né? De impunidade, porque é o que você comentou, né? O cara que vai lá roubar no sinal ou assaltar um carro, ele é pego, né? E aí ele tá lá, né? Na maioria dos crimes cibernéticos, né, você tem uma cadeia, né, onde às vezes você tem partes ali da cadeia que às vezes é um garoto que está quebrando ali uma senha e ele nem sabe depois que essa senha foi utilizada para fazer um pedido de resgate de milhões e que causou um desastre enorme, né? Então gera-se uma certa sensação de que tá ok, né? E que é ruim, obviamente, mas inevitavelmente gera essa demanda para os serviços como da ISH, né? Voltando um pouco, falando um pouco da história da ISH, né? É uma das maiores em termos de receita, de tamanho, empresas, acho, pure player, né, de cybersecurity no Brasil, né? Até porque é um mercado extremamente fragmentado. Né? Conta um pouco de planos, assim, não sei se vocês falam o tamanho, quanto fatura. Não, falamos. E o que vocês querem assim conquistar, quais são os desafios dos próximos 12, 24 meses da companhia? A gente, quando tomou a decisão de entrar em rota de IPO, a gente não conseguiu fazer, porque a janela fechou lá em outubro de 21, mas naquele momento a gente tomou a decisão de manter a companhia operando como se fosse uma companhia aberta. Então manteve toda a estrutura de governança, manteve site de relação com investidores. Então os nossos resultados são publicados, o balanço auditado de 23 foi publicado semana passada. Nós fechamos 23 atingindo um threshold que para a gente era bem significativo, que é a receita de 100 milhões de dólares. Conseguimos... Meio bilhão. Meio bilhão de reais, exatamente. 500 e pouquinho. A gente vem mantendo margens bastante saudáveis aí, 20% de EBITDA. Bons resultados, crescendo sempre ano sobre ano. Aí, o nosso CAGR dos últimos 5 anos aí é na casa de 23%, se eu não estou enganado no número. Então é uma companhia que tem crescido, que tem conseguido performar. E agora, olhando um pouco para frente, né, o que a gente tem como prioridades, o que a gente está enxergando? A gente acredita na consolidação do mercado. Sim. Ele ainda é um mercado muito fragmentado. O mercado de M&A nos últimos 2 anos esteve muito em baixa por conta de todas as particularidades do mercado, mas a gente acredita que isso vai retomar. Então a gente está investindo em 24, 25 e 26 em algumas frentes. Primeira frente é buscar consolidar o ganho de escala que nós tivemos nos últimos anos. O que eu quero dizer com isso? Crescimento acelerado. A gente, até 2020, nós estamos em 24, 23, até 2022, a gente ainda tinha uma situação que a receita da companhia crescia, mas quando você olhava para a curva de headcount, ela crescia na mesma proporção. E ao longo dos últimos anos, a gente investiu significativamente em automação, orquestração, inteligência artificial, aprendizado de máquina, para tentar automatizar uma parte maior da operação. Ano passado, nós crescemos 20% e conseguimos chegar ao final do ano com o mesmo headcount do começo do ano praticamente. Ou seja, a boca começou a abrir, a famosa boca do jacaré. Sim. Então, agora em 24 e 25, a intenção é consolidar esse movimento para cada vez ganhar mais escala, para cada vez poder ser mais eficiente. Além disso, a gente vai ao mercado esse ano, com certeza, atrás de oportunidade de M&A. Nós precisamos comprar. Pelo menos umas 2 ou 3 empresas. Isso é muito importante para a nossa estratégia de negócio. Por quê? Porque a gente vislumbra em alguns anos voltar ao mercado para abrir capital da companhia. Entendi. Primeiro fazer os M&As e depois pensar Exatamente. E lá em 2021, isso foi um aprendizado da tentativa de IPO, porque quando a gente falava para o pessoal, estão captando X e quanto disso é para M&A? É Y, certo? E quantos M&A vocês já fizeram? Então, não fizemos nenhum, na verdade. Então, nós precisamos mostrar ao mercado que nós sabemos fazer isso, sabemos integrar, sabemos ganhar sinergia, eficiência, etc. Então, isso também está no radar. Uma outra coisa importante, como a gente cresceu muito nos últimos anos, quando você está crescendo muito,
primeira coisa que você... A última coisa, na verdade, que você olha, aquela que você menos olha, é para custo. Cara, a prioridade é crescer, dane-se o custo. Cresce e depois a gente resolve. E a segunda coisa para a qual você menos olha é processo. Pô, dane-se os processos. Cresce e depois a gente arruma. 24 é o ano de arrumar. Então, eu comentei no início, né, o CFO que está ligado aos dois CEOs, ele é um CFO novo, ele chegou na companhia no final do ano passado, e com algumas missões, uma delas é colocar custos sob controle. Tanto é que ele ganhou um apelido carinhoso na companhia, o nome dele é Anderson, de Anderson Mãos de Tesoura. Né? Então, ele é o nosso Johnny Depp do Piniquim. Exatamente. Porque a gente precisa equacionar isso, né? Porque cria-se uma cultura de empresa rica. Preciso no cliente amanhã, eu emito a passagem agora pagando preço de passagem executiva de internacional. Não faz o menor sentido. Então, vamos programar um pouquinho melhor. Coisas muito simples, mas que fazem muita diferença no final do dia. E estamos investindo também em processo. E do ponto de vista da estratégia, o que a gente está percebendo, né, Fernando? A cibersegurança, por muito tempo, foi algo muito nichado no topo da pirâmide das empresas brasileiras e no mundo de maneira geral, mas especialmente no Brasil. Né? Grandes empresas. Porque é caro, porque é complexo, etc, etc. À medida em que as soluções vão aumentando o seu grau de flexibilidade, somado ao fato de que nós temos produtos desenvolvidos hoje pela ESH que compõem essa plataforma ESH Video, que são produtos nossos, em real, tecnologia brasileira. Proprietários. E somando ao fato de que cibersegurança hoje não é mais preocupação só de grande empresa, eu gosto de contar a história porque ela ilustra bem. Eu tenho um amigo meu em Curitiba que é dono de uma fábrica de lingerie. É uma fabriquinha, ele tem 50 costureiras. Esse cara foi vítima de ransomware. O hacker invadiu e sequestrou os moldes que ele usa para fazer as peças. E parou tudo. Ou você me paga tantos bitcoins, ou acabou você a empresa. Não vai continuar. Então, isso é uma preocupação de todo mundo. O que a gente está enxergando? Que a gente precisa criar condições para que a camada de baixo desse agrupamento, vai de 2.000 maiores empresas que tradicionalmente contratou cibersegurança, para que essa camada de baixo possa também ter acesso a isso. Então, nós lançamos um produto chamado Vision Essentials, que é uma versão do Vision padronizada, boa o suficiente para quem precisa de cibersegurança. Mas eu quero customizar a cor da costura. Então você vai comprar Porsche, você não vai comprar Volkswagen. O raciocínio é mais ou menos esse. Então a gente está investindo em criar dentro da SH e muito provavelmente já antecipando, dependendo de quando isso for para o ar, né, vai ser um furo, a gente está considerando inclusive criar uma nova empresa. E aí a coisa vai funcionar mais ou menos assim, exatamente. Você mantém a SH Tecnologia focada no mercado de corporate e gov, que também são projetos complexos, de alta complexidade, e você cria uma ISH Cybersecurity, ou um nome completamente diferente, ou ainda coloca isso dentro do Safe Labs, focado nesse mercado de mid-market, chamemos assim, que tem uma estrutura de custo menor, que os profissionais não precisam ser tão qualificados, que você pode ter um pré-venda que foque em volume e não em relacionamento, como é a venda hoje. Então a gente está acreditando que entrar nesse mercado de cauda longa é algo que vai conseguir impulsionar o nosso crescimento nos últimos anos. Esse é um ponto interessante, né? Esse é um ponto interessante, porque o tema ele é muito complexo e, para piorar, recente, né? Principalmente no Brasil, e os investimentos são muito altos, né? Então, eu vivi isso, né? Eu cheguei a fazer uma pesquisa há 2 anos atrás, né? De pegar empresas não pequenininhas, empresas médias, não corporate, né? E ver quantas dessas empresas tinham um CISO. CISO, full time, né? Não o CFO que... Imagina o resultado. Assim, minoria, 20%. 20%. Então, é difícil você vender, né? Porque você vai vender para quem? Exatamente. E aí a pessoa que pega lá o produto, a caixinha, faz o que com aquilo, né? Então, quem conseguir quebrar, desmistificar essa complexidade, porque a necessidade existe da empresa pequenininha de lingerie até a empresa gigante, né? O problema é que não se conseguia vender para a empresa menor, porque dentro não tem nem... Você dá a Ferrari, não tem o motorista lá, A gente costuma dizer que a SH não vende para empresa que não tem CISO, porque não tem interlocução. Você não tem como conversar. E para chegar nesse mercado, a gente precisa criar uma forma de vender para o não CISO. Né? Tem que ser simples, tem que ser fácil de contratar. A gente tem um benchmarking nos Estados Unidos, que é uma empresa chamada Expel.
Tá. A Expel é um negócio fantástico. Você contrata a MDR na Expel na internet com cartão de crédito. Direto. Quantos ativos eu vou proteger? Parará, passa o cartão, pronto. Baixa aqui esses negócios, instala aí e você está protegido. Então, o nosso sonho grande é chegar a esse nível. A gente vai trabalhar para chegar lá. Bacana, bacana demais. Uma dúvida, você comenta crescendo bastante, arrumação de casa, gerar eficiência, fazer aquisições e pensar no IPO. Vocês pensam em fazer B3, Brasil, ou cogitam? Porque a B3 ela tem aquele desafio de tamanho de oferta, sim, né? Que sim, de tempos, sim. de década em década muda, né? Hoje, pelo menos na última década, o que se fala, né? Os banqueiros, né? É difícil fazer uma oferta abaixo de R$1 bilhão, né? Por causa do free float, aí você não atrai o gringo e etc. Vocês chegaram a discutir? Não, a gente continua entendendo que faz sentido abrir B3. Isso vai trazer uma questão de esperar o mercado. Sim, isso muda de tempos em tempos. A gente está sempre em contato com os bancos, com os fundos, e o que eles sinalizam agora, nesse momento, é que 24 talvez abra a janela para grandes IPOs, empresas de infraestrutura e tal. Vem de cima para baixo. Exatamente. Sempre, e aí lá, talvez, lá se tudo correr bem, final de 25, a gente começa a ver uma janela para IPOs nessa casa de 1 bilhão, né, um pouquinho para baixo. Então a gente não tem pressa. A SH faz 28 anos que é empresa de dono, como você falou, somos quatro acionistas, né? A gente pode, eventualmente, no decorrer desse processo, admitir um fundo como parceiro, que seria algo porque vocês nunca tiveram, nunca tivemos um investidor institucional, né? É uma empresa de donos, né? Ainda, né? Apesar do tamanho que já é. Do sócio. É interessante. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Sim, eu imagino que a vida de vocês não deve estar fácil lá, porque toda semana, com certeza, bate um fundo lá. Né? Eu tenho certeza absoluta. Porque o mercado é muito bacana e a empresa é muito relevante dentro desse mercado. No mercado brasileiro hoje, né, Fernando, a gente é pure player de cibersegurança, é 2,5 vezes maior do que o segundo concorrente. Né? Então, a gente está muito bem posicionado para esse movimento de consolidação. Por isso que a gente quer já começar, já em 2024, a olhar para essas oportunidades de comprar empresas que venham agregar. Né? Também a gente não acredita muito em empilhar EBITDA, isso a gente não acha que gera valor no longo prazo. Sim. A gente está de olho em parceiros que sejam estratégicos para a gente, que atuem em mercados, segmentos que a gente não atua, complementar, ou geograficamente que estejam em regiões que a gente não está muito bem posicionado, ou empresas de produtos. Porque como a gente tem o Safe Labs, a gente tem uma plataforma de desenvolvimento de produto que é muito tranquilo de plugar novos produtos ali embaixo também. Então é mais ou menos nessa linha que a gente está olhando. Interessante. Você comentou uma curiosidade, né? Você comentou um pouco sobre eficiência, inteligência artificial, né? Inteligência artificial deve estar mudando muito, né? O mercado de cibersegurança para os dois lados, né? Acho que pro criminoso, né? Imagino que a gente vê, né, a história dos deepfakes, a quantidade de algumas formas de crimes até hilários, né? Um tempo atrás teve um CFO, um diretor financeiro de uma empresa que fez uma transferência lá, porque ele estava numa videoconference com o chefe dele, né? Na verdade, não era o chefe dele. Parece filme 007, né? James Bond é realidade, né? E nos ataques ali, imagino que a inteligência artificial deve multiplicar a potência, né? Multiplicar dos ataques por 1 bilhão, mas a defesa também se utiliza, né? Sem dúvida. E isso já é uma realidade, assim, as ferramentas, na ISH, por exemplo, já se usa nos produtos de inteligência artificial para combater? Já se usa, Fernando. Por exemplo, o ChatGPT, para pegar o exemplo mais popular de todos, né? O ChatGPT consegue criar caso de uso. O próprio ChatGPT já você faz o prompt da maneira correta, adequado, ele cria o caso de uso para você. Para quem estiver nos assistindo e não souber o que é um caso de uso é o princípio básico para você poder responder a uma ameaça, né? Quase que uma receita de bolo para responder aquela ameaça. Então o ChatGPT faz isso. A gente tem uma experiência interessante já usando inteligência artificial, que é a seguinte. Um dos indicadores importantes para nós é o tempo de resposta médio por incidente. Perfeito. Porque ele é o que nos permite avaliar o quão efetivos nós estamos sendo do ponto de vista de gerar escala na operação. E esse tempo médio de resposta por incidente, há 5 anos atrás, era na casa de 30 e altos minutos, 37, 38 minutos por incidente.
Nós fomos agregando soluções de empresas do mercado, de orquestração e tal. Sim. Nós conseguimos levar esse tempo de resposta para alguma coisa em torno de 12 minutos no ano retrasado. No ano passado, nós começamos a desenvolver um orquestrador próprio, que a gente batizou de Quimera, dentro da companhia, desenvolvido por nós, dentro da nossa estrutura, utilizando inteligência artificial, aprendizagem de máquina, etc. Conseguimos trazer esse tempo de resposta por incidente para 5 minutos. Caramba. Ou seja, imagine milhares e milhares de incidentes por mês respondidos. Você tem uma economia de 7 minutos por incidente, você pode ter uma ideia da escala que isso está gerando. Você tira um monte de humanos, né? Exatamente. E você pode colocar os humanos, né? Onde eles são necessários, que é onde você tem que ter a interação humana, você tem que ter discernimento, você tem que ter capacidade de julgamento. Você pode usar o conhecimento desses profissionais de uma maneira mais humana, porque responder o automatizado a máquina faz. Não tem mais por que a gente desperdiçar a capacidade humana nesse tipo de coisa. Então, sim, inteligência artificial tem sido usado já nas nossas soluções. Apesar desse resultado que é expressivo, a gente ainda entende que está engatinhando, tem muito por explorar ainda. Esse ano, por exemplo, a gente vai olhar muito para os processos e para todos os processos nós vamos olhar pelo viés de inteligência artificial. Onde é que a gente pode colocar a inteligência artificial para tornar esses processos mais eficientes? Quantas pessoas, mais ou menos, tem na companhia? 910 pessoas hoje, mais ou menos. Legal. Cresceram bastante. E falando um pouco mais sobre o mercado, né, de cibersegurança, né, você comentou, ele é extremamente fragmentado, né? É até difícil mapear, porque você tem grandes empresas de tecnologia que oferecem alguma coisa de cibersegurança, mas elas não são players de cibersegurança, elas fazem N coisas e dentro tem um departamento ou uma divisão, né, das big techs, etc. Até porque cibersegurança entrou tanto um tema tão importante e na moda, né, recentemente, que nenhuma grande empresa de tecnologia não tem, todas têm. Perfeito. Né? Umas tem de verdade, outras dizem que tem, não tem, né? Porque qualquer coisa, muita coisa pode ser colocada nessa caixinha, né? Sem dúvida. O cara vende antivírus, não, é cibersegurança, vende antivírus, né? Antifraude, então, cibersegurança, não é só fraude. Então tem é difícil, né, dizer, o mercado de cibersegurança é desse tamanho, né? Eu me lembro um pouco, eu não me lembro o tamanho do mercado, mas eu me lembro que em termos de crescimento na América Latina, Brasil, era um mercado que crescia 2 dígitos, né? Continua crescendo continua nesse ritmo. É uma coisa interessante, né, Fernando? Porque a gente até comentava isso ontem com algumas pessoas lá na companhia, que a gente hoje não vê mais tantas notícias de empresas invadidas. E assim, mas o que aconteceu? Os hackers estão de férias, estão se protegendo melhor as empresas, o que está acontecendo? Não, é porque, vou te fazer uma analogia. Imagine São Paulo no início da década passada, ninguém morria em São Paulo, tinha assassinato. Aí um dia mataram alguém, meu Deus, isso virou manchete de jornal, assassinaram alguém em São Paulo. É um impacto. Hoje em dia morrem dezenas de pessoas por dia assassinadas, ou seja, virou... deixou de ser notícia. De uma maneira, dentro de um contexto, mas virou business as usual. Né? Cibersegurança, na nossa avaliação, chegou a um ponto em que virou business as usual. As empresas não pararam de ser invadidas, pelo contrário, estão sendo invadidas cada vez mais, principalmente pelo advento da inteligência artificial, como você falou. As invasões estão acontecendo, mas deixou de ser assunto, porque toda hora está acontecendo alguma coisa. Então é importante que quem está do outro lado da equação, né, o contratante, né, o empresário, tenha essa consciência, né? Porque a primeira coisa é igual fazer terapia, né? Por que você faz terapia? Você faz terapia para tomar consciência de alguma coisa e decidir o que você faz com aquilo. É a mesma lógica. A gente precisa trazer para a consciência dos empresários a percepção de que os tempos em que cibersegurança era assunto daqueles meninos e meninas da TI, acabou. Isso é assunto de conselho, isso é risco, isso é estratégico. É de conselho, sem dúvida, mudou muito, né? Saiu ali do back-office, né? do CPD. Exatamente, passou a ser assunto estratégico, né? Assim, para quem conversa e convive um pouco, é o que o Alan colocou. Os ataques eles acontecem todos os dias, né? Inclusive não é uma questão se determinada empresa será atacada, é muito quando, né? E várias empresas estão hoje sendo atacadas e talvez nunca saberão, porque o hacker está lá, ele teve acesso às informações, ele acha que dali não vai extrair muito valor, ele abandona aquilo e talvez a empresa nunca fique sabendo, né? Ou ele extrai uma lista de e-mails e que etc. futuramente vai gerar um outro incidente que nunca você vai saber que foi naquele momento, né? Então por isso que o tema
é muito relevante. Eu ia perguntar ainda, voltando um pouco sobre a ISH, né? A gente falou de Brasil, a ISH ela tem hoje operação fora do Brasil, ou pretende ter, ou é uma empresa 100% Brasil? Não, hoje ela é 100% Brasil. Nós temos até uma filial em Miami, mas é uma filial para fins de importação, Sim, de determinados... fazer relacionamento com os vendors, da tecnologia. A receita é 100% Brasil, mas a gente não tem fora do radar a possibilidade de expandir Latam. A gente avalia que o mercado de Latam... O fato é que o Brasil sozinho é mais da metade de todo o mercado de Latam. Né? Então, a principal prioridade é consolidar essa liderança no mercado nacional, de modo que a gente tenha efetivamente o tamanho como vantagem competitiva, além das vantagens competitivas de produto, plataforma, etc. Mas olhar para a América Latina nos parece que faz sentido, e não por acaso, por exemplo, os produtos do Safe Lab são todos produtos trilingües, português, espanhol e inglês, porque existem mercados na América Latina que são bastante atrativos e que são mercados pouco maduros do ponto de vista das soluções que entregam para as empresas clientes. Né? A gente fez um estudo aí e, assim, sem nenhuma arrogância, o que eu vou dizer, com toda a humildade do mundo, mas também sem falsa modéstia, o que a gente vê é que os maiores players de cibersegurança em Latam, que não estão no Brasil, estão aí, são a ESH de 3, 4 anos atrás. Então, ou seja, na América Latina, o Brasil está um passo à frente. Exatamente, o Brasil está um passo à frente. Então, isso traz uma oportunidade de, eventualmente, via um M&A, por exemplo, se comprar uma empresa em Chile, Argentina, agora voltando a ter perspectiva de crescimento econômico, Colômbia, enfim, tem mercados interessantes aí em Latinoamérica. Estados Unidos já é um bicho mais distante, né? Porque lá o mercado é outro. É um outro nível de competição, é um outro nível de posicionamento, essa fragmentação que a gente fala do mercado brasileiro, quando a gente imagina o que pode acontecer do mercado, a gente imagina que deve convergir para algo como nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos é que você teve uma consolidação de grandes players nesse mercado de Managed Security Service Providers, mas ao mesmo tempo você também teve uma fragmentação a ponto de você ter MSSPs nichados. Então você tem MSSP especializado em escola, você tem MSSP especializado para cada em clube. setor. Faz e aí sentido. O que acontece? Esses grandes MSSPs acabam se tornando fornecedores de soluções para os pequenos MSSPs, porque assim, o MSSP custa caro pra caramba, muito, né? Você tem que ter um SOC, operação 24/7, um monte de ferramenta, um monte de gente, etc. e tal. Então, esses pequenos MSSPs não precisam ter essa estrutura, porque eles contratam dos grandes, mas eles têm o mercado local e regional, eles têm o last mile. Sim. Então, eles entregam isso como white label, ou mesmo com o label do fornecedor lá de cima, e isso gera um movimento de espalhar essa lógica e essa solução de cibersegurança, o que a gente acredita que deve acontecer no Brasil. Interessante. Deve acontecer, né? Esses movimentos de consolidação setoriais, eles quando começam, dificilmente eles não continuam, perfeito, né? Perfeito. N setores. Por uma questão matemática financeira. Você tem um benefício de consolidar, né? Você tem ganhos de escala, você tem sinergia, você tem complementação de portfólio, mas no Brasil esse movimento começou, né? Mas é pontinha do iceberg, né? Vendo você explicando como que é nos Estados Unidos. No Brasil, a gente teve o Pátria, né, Private Equity, fazendo alguns investimentos, né? Na verdade, fez 3 aquisições. Você teve a Stefanini, né, que fez ali algumas, 2, 3 aquisições de algumas coisas de cybersecurity. A Accenture acho que fez um investimento importante. Acho, pelo que eu lembro de cabeça, posso ter esquecido de um ou outro, mas é isso, né? Tivit, acho que andou comprando gente também. Alguma coisa também, né? Mas é o comecinho, né? Porque o mercado assim, mercado de bilhões, né, de dólares. E você vê que as empresas pure player, como a ISH, não tem empresa de bilhão ainda. Perfeito. Né? Ainda não tem. No Brasil, do tamanho que o Brasil ainda não tem. E essa é uma razão pela qual eu disse há pouco que faz sentido para a gente eventualmente admitir um fundo como sócio. Porque isso nos capitalizaria. Ajuda a fazer as aquisições. Claro. Senão né? a gente tem também um limite, porque, de novo, eu disse lá que é uma empresa de sócios para o bem e para o mal. Para o mal é que o endividamento da empresa é o endividamento sócio. Então a gente também tem um limite de alavancagem que seja saudável para que a gente possa continuar crescendo de maneira tranquila, tranquila para os sócios, né, para a gente poder dormir à noite. E trazer um fundo daria mais capacidade de ir ao mercado e às compras. Principalmente para fazer os M&As
via aquisição cash out, né? E comprando, que é o mais simples, né? Não tem melhor e pior. Não traz complexidade, não né? traz Ou complexidade, traz menos complexidade, né? Versus você fazer via troca de ações, etc., que é uma outra conversa que talvez você não necessite de tanto capital, mas é uma conversa muito mais complexa. Cria uma complexidade na governança que é relevante, né? Hoje são 4 sócios. 4 sócios, 4 pessoas físicas. 4 pessoas físicas que são sócias da companhia. Interessante. Não, bacana. Voltando aqui a falar um pouco de você, né? A gente viu que você... Não sei como você arruma tempo, né, para fazer tudo Dormir para quê, isso, Dormir é supérfluo. Tudo isso, né? Eu ia te perguntar isso, né? No dia a dia, né? E para quem não sabe, a ISH, na verdade, a sede, né, ela foi fundada, ela é uma empresa que vem de Vitória, no Espírito Santo, né? Tem escritórios em vários outros locais, inclusive em São Paulo. Então, o Alan deve estar viajando bastante, né? Como que você faz para conciliar, né, tudo isso, né? E você tem todos os vendors, né? Os vendors são os fornecedores das tecnologias, né? Não estão no Brasil, né? Estados Unidos, enfim, outros países, né? Como que você faz isso caber na agenda? Tem alguns fatores, né? O primeiro deles é que isso é uma crença que eu sempre tive desde o princípio. Cara, você não faz nada sozinho sem um monte de gente boa do teu lado. Então, assim, contrata gente boa, contrata gente inteligente. Como dizia o Steve Jobs, não vai querer ensinar eles a fazer o que tem que fazer, deixa eles encontrarem os caminhos, dá a direção, dá autonomia e cobra o resultado, o outcome. Né? Então a gente tem realmente pessoas muito boas na SH. Eu tenho um time absolutamente fantástico que dá esse suporte. A nossa missão como líderes da companhia, ela se torna na verdade gostosa, porque é conversar com pessoas de quem você gosta, que gostam de você, trocar ideias com essas pessoas que são inteligentíssimas. Eu gosto muito da SH porque não frequentemente eu estou na sala com as pessoas e eu me sinto o cara mais burro da sala. Isso é fantástico. É bom. Pô, é só gente boa, é só gente inteligente. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Você tem que apostar em gente, cara. A gente fala muito de tecnologia, inteligência artificial, etc. Rapaz, você dá volta, você volta sempre nas pessoas, né? E do lado mais pessoal, né? Você falou, né? A SH matriz é em Vitória, então eu tenho que estar lá com alguma frequência. A maior base é São Paulo, claro, porque as maiores empresas estão aqui, eu tenho que estar aqui com frequência. E eu pago IPTU em Curitiba, né? Eu digo que eu pago IPTU porque morar é um conceito relativo. Para facilitar um pouco. Enfim, eu tenho um filho... já na faculdade, então o Lucas já está independente, namorando e tal, mas eu tenho a Mariana, de 7 anos, que é tremendamente apegada a mim. E eu está em Curitiba? Ele está em Curitiba com a mãe, né? E eu sou um hedonista por natureza. Eu gosto de estar com os amigos, me divertindo, encontros familiares, jantares, churrascos. Eu ando de moto, sou motociclista. Eu ia te perguntar se tinha algum hobby, né? A pessoa trabalha e não sustenta ninguém. Eu tenho como hobby o motociclismo. Todos os anos a gente faz uma viagem. O seguro, o DNO, lá, o seguro da empresa sabe disso? Não, sabe. Tá escrito lá? Não, e o pior, né, é que até o ano passado eu viajo com o Rodrigo viaja comigo. Verdade, ele também é um fãzaço, então, de motociclismo. Eram 2 executivos viajando juntos de moto. Agora, pelo menos, é só o presidente do conselho e um dos CEOs. Fica mais tranquilo de atender ao compliance. Mas aí tem o negócio da moto. Eu sou músico amador, gosto de música, tenho estúdio em casa, etc. Essa eu não sabia, da moto eu sabia. Tem um estúdio bacana em casa lá, um monte de guitarra, um monte de violão, bateria, tudo mais. Então, eu preciso de tempo para essas coisas todas. O que nos leva à segunda coisa que eu ia dizer, né? Então, a primeira, apostar em gente. A segunda coisa é, rapaz, obsessão por tempo. Rapaz, me tirar de casa hoje, por exemplo, vamos tomar um café, rapaz, não vai dar para tomar um café. Na agenda. A não ser que seja alguma coisa que faça muito sentido para mim e para quem está do outro lado do café, não vai ter café. E assim vai, porque rapaz, tempo é a única coisa que não dá para negociar. Então tem que ter disciplina para isso, tem que ter algum nível de dedicação a fazer atividade física, nem que seja 3, 4 vezes por semana só, 40 minutos, mas tem que fazer, porque senão o corpo não aguenta, tem que cuidar da máquina, tem que cuidar com o que come, tem que cuidar com o sono, tentar dormir pelo menos aí 5, 6 horas por dia, mas não tem muito segredo não, cara. Acho que é ter tesão no que você faz. O segredo é a disciplina de fazer
fazer o que a gente sabe que tem que ser feito, e né? Essa questão, gerenciar o tempo, e essa questão de né? disciplina, eu disse lá no começo, né, que tinha duas razões pelas quais eu tinha estudado muito. A primeira era pelo exemplo do meu pai, e a segunda tem uma razão muito concreta, né? É essa questão de autoconhecimento. Isso é fundamental para você escolher, fazer escolhas que te levem no caminho que você efetivamente quer ir. Eu não contei isso, mas quando eu saí daquela empresa de cartões e resolvi virar empreendedor, eu contei uma história bonitinha, né? Nossa, virou empreendedor, já sócio da SH. Mas antes disso acontecer, teve um fundo de poço aí. Eu comecei a montar negócio, não dava certo, eu não sabia como era ser empreendedor, eu tive burnout, fui parar no Nepal. Fui parar no Nepal fazer o quê? Rapaz, eu queria sumir do mundo. Eu fui diagnosticado com burnout e resolvi que eu ia passar o ano novo no Nepal. Aí lá no Nepal descobri que em Katmandu tinha um monastério budista chamado Monastério de Kopan, que é o maior monastério budista da Ásia. Falei, cara, nesse troço. Bati na porta, posso ficar aí? Pode. Passei uma semana com os monges, estudando budismo e pensando na vida e refletindo sobre as minhas escolhas, né? Então esse processo de conhecimento ele é muito importante. E é o autoconhecimento que me mostra, por exemplo, que ao contrário do que dá a entender, eu sou um cara tremendamente preguiçoso. Eu acabei de dizer, sou hedonista. O hedonista gosta da boa vida, por natureza, da preguiça e tal. Só que, provavelmente, a única coisa que eu sou mais do que preguiçoso é competitivo. Você usa isso? Eu uso, exatamente. Então, por que eu estudei tanto? Porque cada vez que eu entro num curso desse, eu não vou entrar num curso desse para ser um estudante mediano. Eu vou querer ser o pica. Eu vou querer, eu vou entregar o melhor resultado aqui, vou estudar e tal. E aí isso me mobiliza para sair da inanição e vencer a preguiça. Então, autoconhecimento é a terceira coisa que eu acho gatilho, que é tremendamente importante para que você identifique aquilo que efetivamente te move, te mobiliza. Não, muito, muito bacana. Da moto eu sabia, do músico eu ainda não sabia, de Nepal eu também não sabia. Da sua história, isso às vezes é difícil você ter um exemplo, né? Mas se você pudesse, na sua experiência de executivo, ou não necessariamente, né? Você fez várias coisas diferentes aí, empreendeu. Algum erro ou algo que se você tivesse a maquininha do tempo, né, e pudesse, putz, isso daqui eu errei, foi ruim, se eu tivesse ido para o outro lado seria melhor. Você tem algo para compartilhar aqui para quem está escutando? Eu acho que tem uma coisa que talvez eu faria diferente, né, nessa linha de você, se pudesse voltar atrás, o que faria diferente e tal. Eu acho que eu teria aprendido a ser leal aos meus sonhos e desejos mais cedo. O que eu quero dizer com isso? Meus primeiros 20 anos de carreira, que foram bem by the book, ou seja, se forma na faculdade, faz uma pós-graduação, analista, gerente, diretor, parará, e eu cheguei a essa conclusão lá no monastério, enfim. O monastério foi um episódio interessantíssimo, né? Porque eu cheguei no monastério, comprei 2 cadernos na entrada. Num caderno eu escrevi em cada página uma pergunta para a qual eu gostaria de ter resposta e não as tinha. E passei refletindo sobre aquilo. E na outra eu escrevi meu obituário, que é um exercício de catarse. Hoje morreu Alan Costa, eu imaginei que eu ia morrer com 100 anos. Aí você começa a escrever a história, até a sua idade você sabe, você escreve a história que você viveu, e dali para frente você vai escrever uma história que você gostaria de viver. Aí você começa a escrever, você olha, rapaz, não é isso aqui que eu quero não. Você risca tudo e você começa a repensar de novo essa coisa. Então lá eu cheguei à seguinte conclusão. Que bom que eu segui essa trajetória, porque ela me trouxe aonde eu estou, mas essa escolha de ser by the book não era minha, era dos meus pais. Por quê? Entendi. Enfim, aí é muita terapia para chegar nessa conclusão também. Isso também não vem assim, uma iluminação. Isso você tem que processar, por isso que eu falo do autoconhecimento. Meu pai é um português, imigrante, e ele teve um primeiro casamento, onde ele teve 2 filhos, mas aí separou da mulher e cresceu e viveu muito tempo afastado dos filhos, foi meio traumático. Minha mãe casou muito jovem, com 16 anos, com 17 foi mãe, com 20 ela fugiu literalmente de casa, literalmente, que o marido era caminhoneiro, morava no interior de São Paulo, e meio que trancava ela em casa quando viajava. Então ela vivia num cárcere semi-privado ali. Sim. Então ela, quando o meu irmão, e ela tinha um filho, quando o meu irmão aprendeu a se virar minimamente, ela combinou com uma prima lá, que ia ficar de olho, e fugiu. E também, aí lógico, o marido não deixava ver o filho, uma vida terrível. E aí os dois se juntam, e tem uma filha, que é a minha irmã Adriana, que seria 3 anos mais velha que eu se tivesse vivo, ela morreu com 3 meses sem sair do hospital. Ou seja, uma vida de tragédia. Sim. E aí vim eu, o Redentor,
Ah, lógico, né? Então Entendi. toda a esperança de realização vem em cima. Claro que isso tudo é inconsciente, ninguém faz isso porque quer fazer, mas eu segui o roteiro deles. E aí, quando eu cheguei aos 40 anos, que tive burnout, etc e tal, é porque eu estava perseguindo um ideal que era deles. Sim. Meu pai sonhava que eu fosse funcionário do Banco do Brasil. E eu cheguei a diretor do Sebrae, muito mais do que ser funcionário do Banco do Brasil. Isso que eu ia falar, né? Tava no trilho. Mas né? eu continuava na mesma trajetória. Então, quando eu rompo com essa lógica e resolvo que você é empreendedor, isso causa um trauma na família tremendo. Meu pai quase morre do coração. Meu Deus, meu filho, você vai largar a segurança do emprego e parará. Mas, lógico, teve altos e baixos, mas hoje eu gostaria de ter tido condição de escolher esse caminho, que é um caminho multifacetado, porque eu sou um cara que preciso fazer mil coisas ao mesmo tempo. Isso é o que me move, eu gosto do movimento, eu gostaria de ter essa consciência antes. Né? Então, se eu puder resumir isso tudo numa coisa só, cara, olhe para dentro de si mesmo e entenda o que te move, porque é isso que vai te dar a condição de fazer as escolhas certas para chegar onde você quer chegar. Senão você vai seguir a escolha dos outros, a escolha da sociedade, a escolha da mãe, e muitas vezes do pai, inconscientemente, né? escolha das mídias sociais. Hoje, pô, o cara quer viver a vida da mídia social. Para com essa merda, desliga a mídia social, isso é uma desgraça. É isso aí. Não, fantástico. Se a gente tivesse aqui mais 1 hora, a gente ia continuar batendo papo aqui. A gente está chegando aqui no nosso tempo, né? Como o Alan comentou, eles também têm lá um podcast bem bacana. Depois a gente coloca aqui tanto os contatos, né, do Alan, LinkedIn, e também o endereço lá do podcast. E acho que é isso, queria agradecer, foi legal pegar você aqui em São Paulo e ter esse tempinho para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Super interessante, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, o papo foi maravilhoso. A gente falava no começo, né? Quando o papo é bom, o tempo passa e a gente já está ali no final. Então foi um prazer, foi um privilégio aí. As mídias sociais nossas aí acho que vão ficar aí na tela. A gente adora conversar sobre essas coisas que a gente falou aqui. Então, minhas mídias sociais eu respondo pessoalmente todas elas, LinkedIn, Instagram. Então, quem quiser trocar ideia sobre qualquer dessas coisas que a gente falou, é fácil de me encontrar. Boa, obrigado. Valeu.